Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, tá bom? Tô estreando aqui no canal uma websérie com entrevistas exclusivas que eu trago aí personalidades do futebol para falar, pessoas que estão envolvidas, né, com clubes, enfim, em relação a isso também. Vou trazer o pessoal aí da imprensa para comentar também, enfim, né, falar um pouquinho do dia a dia do futebol, né, e o que é essa experiência para cada um. E no vídeo de hoje eu tenho o Renan Nunes, ele que é fisiologista do time da Ferroviária de Araraquara, também ele é fisiologista, né, faz parte do staff, né, do time Ágata e Duda, né, as meninas que estão classificadas para Tóquio 2020, né, que seria as Olimpíadas que vai ser realizado neste ano também, as meninas do vôlei de praia, né? E também vou trazer aí um pouquinho do detalhe dele também, que ele trabalha na modalidade de tênis, tá bom? Então fica aqui comigo no canal e acompanha essa entrevista que tá legal, tá bom? Acompanha aí. Ah, antes, não esquecendo aqui, quero pedir mais uma vez, te inscreve aí no canal, deixa seu like que é muito importante, e além de tudo isso, você ativa as notificações pra gente chegar mais longe, a gente bater aquele papo também, comenta aí embaixo, deixa sua opinião que é muito importante, eu tô respondendo todo mundo, tá bom? Grande abraço, acompanha a entrevista aí, depois a gente conversa numa próxima também. Deixe seu comentário, vai lá, te inscreve no canal que é importante. Ô, Renan, uma satisfação em ter você aqui no canal, tá? Primeiro quero agradecer a tua participação. Antes de você se apresentar aqui para nós e para o meu público, né? É um canal que está apenas iniciando, mas que tem o intuito aí de levar também, além das informações que eu trago diariamente dos clubes, enfim, do que eu acabo comentando, eu trago algumas participações aqui também no canal para a gente falar e pelo teu currículo que você tem, né? Pelo que você já vem desenvolvendo, não só no futebol, mas em outros esportes, isso agrega também para a gente aqui no canal também, e é importante a gente ter esse feedback de outras profissões, a não ser, né, técnicos, jogadores, enfim, é legal que a gente venha comentar. Primeiramente, quero te agradecer, né, por você ter aceitado o convite e gostaria que você se apresentasse aí para o meu público também. Quem é o Renan? Bom, boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa trocar informações com vocês, com o seu público. Eu acho que o esporte, de uma forma geral, né, todos somos muito entusiasmados com tudo isso, e principalmente nesse momento de pandemia, onde que se parou e talvez o esporte acabou sendo uma alternativa para muitas pessoas buscarem uma forma atrativa, né, de estar acompanhando alguma modalidade, mas mais do que isso também praticar alguma atividade física, algum exercício. Então, bom, meu nome é Renan, né? Eu sou natural do interior do Paraná, de Marechal Cândido Rondon. Sempre tive envolvido com esportes, né? Meus irmãos foram atletas profissionais de futebol, também mais tarde se formaram no curso de Educação Física. Um deles tinha uma academia, o outro acabou sendo preparador físico da Copagril Futsal por muito tempo, e eu acabei me envolvendo nesse processo. Então, o curso de Educação Física me chamou a atenção, comecei a estudar, fiz minha especialização, fiz mestrado, depois fui fazer o doutorado, mas sempre envolvido com o esporte, né? A minha dúvida sempre foi num sentido de treinar, mas por que eu estou treinando isso? Isso sempre foi me instigando a trazer um pouco da ciência para a prática. Então, um pouco da minha história, ela cresce junto com o futsal, com o meu irmão, onde eu inicio todo o processo de avaliações em parceria com ele, aprendo a fazer isso, começo a monitorar modelos de treinamento. Nesse período, eu estava numa fase de pós-faculdade, início de especialização. Foi quando, em Curitiba, eu acabei me envolvendo com um grupo de pesquisa e fui inserido dentro do mestrado. Então, meus estudos acadêmicos estão relacionados muito com o futsal. Em 2010, a gente foi vice-campeão da Liga Futsal, já estava envolvido também dentro da equipe. Fiz meus estudos com a Copagril na época. Eu encerro o mestrado, acabo retornando para Marechal para lecionar numa universidade estadual, onde eu me formei. Então, mesclei sempre essa parte do treinamento, da parte prática, junto com a área acadêmica e sempre tentando linkar essa questão da ciência, da teoria e da prática, o que é muito difícil nos esportes, principalmente antigamente, né? Hoje a gente já vê essa consolidação, principalmente no futebol.
Então, durante esse período, eu fiquei 3 anos lecionando na universidade e trabalhei com o Thiago Wilde, né? O Thiago Wilde hoje é o principal tenista do Brasil, não em termos de ranking, mas em termos de projeções, né? Só está atrás hoje do Monteiro. Fui preparador físico dele durante esse período, dos 12 aos 14 anos, quando ele foi para o Rio, foi convidado para ir para o Rio, para treinar num centro maior. Ele foi campeão do Roland Garros na época dos 14 anos, para a idade dele. E aí, fechando esse ciclo, né, em Marechal, universidade, eu vou para Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, para iniciar meu doutorado. No início desse processo do doutorado, eu sou convidado a iniciar o ciclo olímpico a partir de 2017 com o time Ágata e Duda. E aí, desde então, faço parte desse projeto, né, desafiador, onde estamos classificados para as Olimpíadas, onde hoje consagramos, né, o circuito brasileiro como campeão geral e nos preparando, então, para esse ciclo olímpico de Tóquio, que deveria ser ano passado. No resumo, atualmente, eu retorno ao futebol durante o doutorado, também em 2019, trabalho com o Tubarão, 2 anos, uma equipe tinha um intuito, né, de desenvolvimento de atletas da base, era um clube empresa, onde a gente ia desenvolver um projeto também de ciência. Eu fiquei por 2 anos envolvidos com a fisiologia, com a preparação física, a interligação também com a base. Encerrei meu ciclo ano passado, próximo de novembro, e fui novamente para o Rio de Janeiro ficar mais próximo do Thiago, quando eu recebi o convite de novo fazer parte do staff dele. Nesse meio tempo, já estava acomodado no Rio, recebi o convite de vir para a Ferroviária para fazer esse Campeonato Paulista. Retornei para o futebol. Então, atualmente, eu estou envolvido em 3 esportes, né? O futebol profissional, onde eu sou fisiologista da equipe profissional aqui da Ferroviária, com o Thiago Wilde também nesse processo de controlar, monitorar as cargas e fazer que o staff entenda a necessidade de a gente hoje estar entendendo um pouco mais as demandas físicas desse atleta, né, de forma remota, e com o time Ágata e Duda aí que a gente continua nessa labuta aí para as Olimpíadas. Ô, Renan, eu queria entender de você como é que é trabalhar com esses 3 esportes totalmente diferentes. Se a gente dizer assim, tudo bem, tem uma interligação, né, em alguns gestos, alguns movimentos, enfim, mas como é que é trabalhar com 3 esportes? Você pega um que é simples e você pega 2 que é coletivo, praticamente, né? Apesar de ser duplas, mas tem um staff, como você falou, que trabalha em torno disso, e um outro, né, que é o futebol, que trabalha mais globalizado. Como é que é isso? Como é que é trabalhar a fisiologia em si para esses 3 esportes? Eu acho que é um grande desafio. Eu acho que o primeiro ponto é entender quais são as demandas que cada uma dessas modalidades elas têm como característica. Iniciando pelo o vôlei de praia, diferente do vôlei de quadra, é uma modalidade já que engloba um pouco da resistência anaeróbia, a própria demanda da areia. Você tem um estresse metabólico maior que o da quadra. A quadra é muita força, muita potência. O vôlei de praia já combina um pouco. Qual que sempre foi meu carro-chefe? Eu trabalhar com a modalidade e entender qual que é a demanda fisiológica dessa modalidade. Saber qual que é o perfil do atleta e como que o atleta trabalha, das características específicas. O vôlei, ele tem essa característica, tem uma característica de muitos saltos, uma característica também de neuromuscular muito grande. E, particularmente, a gente também tem 2 atletas com características diferentes. Por exemplo, a Ágata, ela é bloqueadora, consequentemente, a intensidade do jogo dela, ela é maior, porque ela desloca mais, ela tem mais ações, e o jogo é nela. Quando se faz uma leitura tática de jogo, geralmente uma dupla ela escolhe um atleta onde vai sacar o tempo inteiro. Então, basicamente, grande parte do jogo é na Ágata. Consequentemente, a demanda física dela também é um pouco maior que a da Duda. A Duda é considerada a melhor atleta do mundo por 2 vezes consecutivas, é o Neymar do vôlei de praia, uma característica técnica muito elevada. E isso faz com que a gente precisa, em alguns casos, aumentar a demanda da Duda comparado com a da Ágata, a gente conseguir ter um equilíbrio.
Particularmente o staff hoje do vôlei de praia, são 11 pessoas, e a gente conseguiu fazer algo muito legal, que é implementar a ciência, né? A gente tem um estudo publicado numa revista bem interessante, mostrando sem jogos o que acontece com essas demandas físicas da água e da Duda. Elas utilizam hoje um monitoramento de carga interna, carga externa, ou seja, GPS, a gente sabe quanto que ela se desloca, quanto que ela salta, qual que é a demanda física. Isso facilita para nós prescrever o treino. Então, a gente parte de que a gente necessita hoje de informações para conseguir prescrever o treino e errar menos, né? Já o tênis é uma característica totalmente diferente, tem pouca ciência, né? É um jogo que pode durar 1 hora, como pode durar 4 horas, né? Você tem um estresse físico, fisiológico muito elevado. O próprio trabalho com o Thiago, ele está sendo iniciado, a gente está colocando agora dispositivos tecnológicos para conseguir também entender um pouco dessa demanda. E o tênis ainda tem uma característica de se treinar muito. Então, a gente está começando a quebrar alguns paradigmas, trazendo um pouco da ciência para a implementação desses treinamentos. E é uma conversa junto com o preparador físico, treinador, que tipo de treinamento de força, de potência, resistência a gente pode estar usando nessa modalidade. Já o futebol, talvez é a modalidade que mais ciência, né? Os desafios eles são grandes, porque você já tem um staff também mais elevado. Por consequência disso, também o nível profissional ele é um pouco maior em comparação a outras modalidades. E como a gente já tem muita ciência envolvida, é difícil, né? Vamos dizer assim, é difícil, mas a gente consegue minimizar essa dificuldade pela quantidade de informações que a gente tem diária. Eu acho que a complexidade do futebol é o que se torna, em alguns casos, mais complexo de desenvolver o trabalho, que as tomadas de decisões envolvem 11 atletas num processo coletivo, e acho que esse é o grande desafio do futebol, né, misturado aí com todas as emoções que a gente vê na modalidade. É que você vê, né? Você vai pegar o vôlei de praia, por exemplo, são as duas ali na quadra, elas têm que se entender entre as duas. Imagina no futebol, né? São 11. Se um não quiser fazer um certo movimento, uma certa jogada, muitas vezes pode prejudicar, quem sabe, um ataque ou uma defesa. Queria saber de você como é que foi essa transição. Você sentiu muita diferença entre o Tubarão, por exemplo, como você citou do início, né? E agora caindo lá dentro da Ferroviária, por exemplo, trabalhando com uns caras experientes, como o Pintado, por exemplo, cara aí que estava no Juventude, teve o acesso com o Juventude do ano de 2020, 2021. Como é que é trabalhar com esses caras aí, hein, Renan? Eu tive o prazer no Tubarão de fazer a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, talvez poucos clubes do Brasil, um trabalho integrado, 15, 17, 20, acho que tive essa liberdade de conseguir construir alguns processos internos. Como tinha essa ideia do clube empresa, o Tubarão tinha ótimos profissionais, sabe, de recursos humanos. A ideia, o conceito era muito bom. Na equipe profissional, mas assim, eu tive um contato um pouco curto com o Silas, também foi um atleta de renome, um treinador que passou por grandes clubes. Mas eu vejo que a diferença do campeonato catarinense para um campeonato paulista há uma dimensão muito grande, né? O nível de competitividade é maior, o nível de cobrança é maior. Você vê que um Pintado que tem um acesso do Juventude sai do Juventude, né, numa equipe de Série A do Brasileiro, para vir disputar um Campeonato Paulista. Ou seja, esse é um projeto muito desafiador, mas mais do que isso, o Campeonato Paulista é o carro-chefe do futebol brasileiro. O nível ele é muito elevado. Então, acho que essa grande diferença não tanto a questão, às vezes, do próprio trabalho, mas o nível de cobrança que você tem dentro do Campeonato Paulista e o nível de competitividade ele é maior e não se compara com nenhum dos campeonatos estaduais. A gente estava até conversando sobre isso, a gente fazia um levantamento de todas as equipes do Campeonato Paulista, a gente tem aí mais quase de 10 equipes, 12, de Série A, Série B e Série C do brasileiro. Então, os clubes são bem estruturados. E o trabalho diário, ele é de cobrança. O Pintado é um excelente profissional, deixa a gente trabalhar, há uma interação com a comissão técnica nas diferentes áreas, ele confia muito no trabalho das pessoas que eles estão tá do lado. Se você está ali é porque você tem um nível de competência para dar esse suporte. Por outro lado, a exigência, o nível de, às vezes, perfeccionismo que se tem é muito alto. Então, existe um preço a se pagar para trabalhar no futebol, né? Futebol, você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado e a cobrança ela é muito grande.
Mas eu acho que esse é o grande desafio e tem sido assim muito prazeroso, e a grande diferença, talvez então, entre esses dois clubes, né, foi que o Tubarão era um clube mais de formação e a gente tinha um processo, embora estava inserido no profissional, mas um pouco mais global dentro do clube, e hoje é dentro de um foco basicamente de resultado, com a Ferroviária, embora já se tenha alguns outros projetos envolvidos dentro desse contexto aí, né? Como você falou, né? Poxa, você pega aí o Pintado, larga o Juventude, por exemplo, vem trabalhar, vem fazer, vem iniciar um novo trabalho, como você também, iniciando um novo trabalho também na Ferroviária. E aí você vê um time, né, que está sendo montado, está sendo lapidado, né, com a mescla da Juventude, com alguma experiência de alguns jogadores também, e você vê a equipe dividindo a primeira colocação do Grupo B com o São Paulo, por exemplo. Então, você vê que o trabalho, apesar de ser um trabalho a longo prazo, né, por ter essa seriedade de trabalho, por ter essa competência, por ter profissionais excelentes, coloca a Ferroviária também, né, nesse grupo, digamos, seleto para brigar, quem sabe, por uma próxima vaga aí na próxima fase do Paulistão. E o Paulistão também, Luiz, é tiro curto, né? A gente sabe que existe em processo, mas que a gente vem lida com o resultado o tempo inteiro. Então, isso é muito claro dentro da comissão técnica, que, de qualquer maneira, a Ferroviária também é uma ponte para os profissionais também irem para um grande clube. Se você está num Campeonato Paulista e você tem visibilidade para isso, e você tem resultado, né, consequentemente, o mercado se abre para os jogadores, se abre para a comissão técnica, diretores, enfim, para todo mundo que está fazendo um bom trabalho. Né? Os grandes clubes vêm buscar no interior paulista bons profissionais para estarem inseridos dentro desse contexto desses grandes clubes, né? Então a gente passa aí o Pintado, uma referência, o próprio Zé Mário Campês, preparador físico, tem 5 anos de São Paulo, estava no Cruzeiro recentemente, rodou com a Adilson Batista, já você pega pessoas extremamente profissionais com um gabarito muito grande e você rapidamente tem que se encaixar, que não dá tempo, né? A roda gira numa intensidade muito alta. Né? Eu falo, eu cheguei aqui em Araraquara, em uma semana a gente acabou saindo daqui por causa do lockdown, a gente foi para Atibaia, ficamos praticamente 12, 15 dias, lá jogamos em Campinas, fomos para Santos, quando a gente foi retornar para cá. E esse start é importante. O Campeonato Paulista, você startar ganhando com confiança, facilita, né? Então, hoje estamos junto com o São Paulo, fizemos bons jogos, né? Temos tido bons resultados dentro de campo. Isso também nos dá uma segurança de que o trabalho está sendo feito de uma forma correta, uma forma séria, e que a gente tem grandes chances de estar classificando aí dentro de um campeonato que é muito difícil. Ô, Renan, como é que você vê a pandemia, né? O que ela atrapalha? Você falou, por exemplo, nós tivemos o lockdown aqui em Araraquara, tivemos que jogar em Campinas, daqui a pouco a gente tem que viajar para outra localidade. O Campeonato Paulista tem essa incerteza também, né, da paralisação. Enfim, como é que você vê isso tudo, né? Porque já é um ano, cara, já é um ano que a gente vem carregando essa situação toda e atrapalha financeiramente, atrapalha publicamente um clube, porque você não tem estádio. Imagina se a gente pegasse, por exemplo, a Ferroviária, andando do jeito que está andando no Campeonato Paulista. Imagina como não ia lotar a Fonte Luminosa. Nós estávamos conversando sobre isso recentemente. Já faz um ano que a gente não vê gente nos estádios, a gente já está acostumando, achando, né, que esse é o novo certo. A pandemia, né, a gente está passando por uma dificuldade muito grande, principalmente assim, atletas, comissão técnica, esporte de uma forma geral, né? Consequentemente, isso impacta em toda a sociedade. Claro que o grande intuito disso tudo se a gente discutir a parte política, né? A gente poderia ficar horas falando sobre isso, do errado, do certo, mas o impacto que está tendo isso no futebol, ele é muito grande, desde a parte física, treinamento, né, como todos os clubes, mas mais do que isso, que é o mental, né, o próprio cognitivo, lidar com o dia a dia do estresse, isso também é muito grande. Na verdade, o processo de treino hoje, ele é casa, treino, treino, casa, hotel, jogo, jogo, hotel. A gente passou aí praticamente 20 dias em hotéis, né? Então, isso impacta negativamente mais na parte mental também, e você tem que saber lidar com
com essa questão hoje no esporte de alto rendimento. Porém, por um outro lado, a gente sabe que há necessidade de se cuidar, de estar tendo esses movimentos de lockdown, que eu já acho que já deveria ter feito isso antes, o Brasil já deveria ter realmente parado, a gente parou meia boca e estamos voltando agora a sofrer, realmente com a cepa, com as mutações, e isso impacta e gera muita dúvida, porque não sabe se vai continuar o campeonato, se vai parar o campeonato, encerra-se uma rodada, continua, aí você vê briga política, briga com o Ministério Público. Bem, o que eu vejo, na minha opinião, no futebol, é que nós, jogando, conseguimos controlar mais. Nós, só treinando, já não tem um controle que é de jogo. Embora a gente fale assim, pô, mas tem que parar. Eu penso assim, se for parar, tem que parar tudo. Para treino, para jogo, para tudo. Agora, parar campeonato e continuar treinando não faz sentido, porque no futebol, hoje, o lugar mais bem controlado é a nossa modalidade. Nós testamos 2 vezes na semana, sempre pré-jogo e pós-jogo, porque a gente já tem um jogo na sequência. Esse atleta que tem um caso de positivo, ele já é isolado no mesmo momento. Então, além de a gente estar avaliando, a gente está monitorando, a gente já consegue identificar quem são e colocar esses caras em isolamento. Então, acho que é a discussão do futebol. Porque se a gente continuar tendo competição, embora de forma totalmente reduzida, a gente viaja em poucas pessoas, é testado a todo momento, eu acho que a gente tem um ambiente mais bem controlado. Se a gente parar, pode ser que a gente perca esse controle e também aí a gente não consegue saber o que esse atleta, a comissão, né, que pegou e o que pode acontecer num evento futuro, né? Ô, Renan, tu que está mais perto, falando em pandemia, falando em Covid-19, né? O que isso tem alguma relação, afeta algum desempenho do atleta, por exemplo, quando ele volta do isolamento, né? Se você teve esse contato, né? Depois, em tentar entender fisiologicamente como é que esse atleta vai voltar, né, para o campo, porque para nós parece que ele volta tranquilo, né? Quando ele vai voltar a treinar, parece que está tudo certo. Mas como é que vocês entendem isso, né, dentro do departamento físico aí da Ferroviária ou por onde você passou? Como é que, com a troca de ideias que vocês têm, como é que é isso também? O atleta tem uma dificuldade ou volta à sua normalidade? Alguns atletas até voltam mais rápidos comparado com outros. A tendência é você diminuir a quantidade do transporte de oxigênio, diminuir a quantidade de hemoglobinas, enfim. Como o atleta precisa de um maior consumo de oxigênio durante uma atividade, esse período de lockdown e o próprio vírus, ele pode afetar principalmente essa relação de diminuição de hemoglobinas, né, de transporte de oxigênio, há uma tendência dele sofrer mais a parte do coração, vamos dizer assim, né? Ele tem que melhorar sua resistência aeróbia, ele tem maior dificuldade de recuperação. Então, o impacto ainda fisiológico do que vai acontecer com a parte, né, do COVID, a gente ainda vai entender nos próximos anos, quando aumentar, a gente tiver maior produção científica. O lockdown, por outro lado, ele afetou a parte neuromuscular dos atletas e a gente já consegue ter uns insights sobre isso. Talvez até conseguiram manter durante o lockdown a parte mais cardiovascular, com algum treinamento em casa, uma corrida na rua, mas a parte de força diminui os índices e é onde pode acarretar a maior quantidade de lesões. Esse era o grande medo se retornasse do futebol. Então, são impactos diferentes. Por exemplo, uma semana, 10 dias do atleta parado, não há uma redução considerável do desempenho, mas tem alguns atletas que voltam com mais dificuldade comparado com outros, porque esse está num processo de desequilíbrio aí, depende muito do que aconteceu com ele também durante essa fase. Mas a gente passei por algumas situações que os atletas que retornaram uma capacidade boa de trabalho. A gente teve um problema, a Agatha também teve Covid, um momento de pré-temporada, também ficou isolada, mas assim, ainda a gente está entendendo o que isso pode afetar nela. A gente já vê alguns indícios que a recuperação dela já não é a mesma comparado com os 3 anos atrás.
A gente monitora a variabilidade da frequência cardíaca 3 vezes na semana. É um componente de atividade vagal que está relacionado a essa atividade parasimpática. Então, a gente já consegue entender que ela passou por um processo de níveis de recuperação mais atenuados comparado com anos anteriores. Já é nítido, a gente já consegue observar isso. Mas são questões que, estudos de caso, né, atleta por atleta, mas a gente já tem uma ideia, né? Já se tem uma ideia. Ô, Renan, quero te fazer uma pergunta e é importante a gente falar isso também. Como é que você vê principalmente a Ferroviária, né? Não nesse processo só deste ano, né? Mas como é que você vê o crescimento desse trabalho? Sabe por quê? Porque eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Se eu fiz o dever certo de casa, você vai me falar aqui, tá? A Ferroviária, por exemplo, o futebol feminino está chegando na final da Libertadores. Cara, qual é o impacto para isso, para o profissional, para os marmanjos, né, para os homens aí, principalmente correr mais atrás para tentar alavancar cada vez mais o nome da Ferroviária também? Como é que você vê o esporte feminino num clube do interior paulista chegando a uma grande final de Libertadores também? Acho que é um grande feito, né? O futebol feminino tem quebrado vários paradigmas. Fiz o dever de casa, né? Fez, com certeza. Você não tem como não, né? Apaixonante aí pelo seu trabalho profissional que é, e com certeza acompanha, né, o futebol feminino, acompanha o futebol de uma forma geral, a gente que gosta, está antenado. Eu falo assim com os meus colegas, quando eu entrei em Tubarão, eu conhecia todos os clubes de Série D, Série C, Série B, Série A, e você conhece, mas você não sabe a realidade muitas vezes no futebol de verdade, né? Que a gente fala a grande massa do futebol, a grande dificuldade. Então, o feminino vem um pouco disso, quebrando alguns paradigmas ao longo dos anos, e você vê hoje uma Ferroviária que acabou passando, né, por uma dificuldade muito grande na fase de classificação, assim, sem muitas projeções naquele momento, chega numa final. Como o esporte é mágico, quando você pega confiança e quando as coisas se encaixam e dá certo, tudo pode mudar uma perspectiva. Em termos de clube, isso é fantástico, porque você aumenta a marca, você aumenta a visibilidade do clube internacionalmente. Imagina o impacto de você ter a sua marca numa final de uma Libertadores. O que você traz de mídia, o que você traz hoje de projetos sociais, como as pessoas enxergam isso. Então, esse é um fator extremamente importante para o esporte de alto rendimento. E o esporte masculino, né, eles abraçam a causa, há uma interação muito grande do clube também entre as categorias, entre o futebol masculino e feminino. O clube também passa por essa imagem de fazer uma interação entre esses profissionais e acaba motivando também, né, o futebol masculino, vendo o feminino chegando num grande nível de alto rendimento. Então, é muito importante isso, e torcemos aí que conseguimos levar, né, esse título, que pode criar um impacto muito maior do que já a Ferroviária almeja em ambas as modalidades, né? Renan, você já passou pelo Tubarão, agora pela Ferroviária, tem também no sangue aí o voleibol feminino de quadra de areia, né, vôlei de praia, e ainda tem o tênis, né, essas modalidades que você trabalha. Dentro de tudo isso, você percebe ainda que o esporte brasileiro, não estou falando só do futebol, estou agregando a tudo, tá? Todos os esportes. Você ainda percebe que temos um imediatismo atrás de resultados ainda, sabe por quê? Porque acompanhando uma entrevista do Abel Ferreira ao Seleção Sport TV, ele falou bem assim, ó, que lá no Braga, quando ele estava no Braga em Portugal, ele passou um ano no Braga e o Braga não ganhou nada. Ele não ganhou nada no Braga. Mas a marca que o Braga subiu e elevou para o clube em expressão, Champions, Campeonato Português, Copa Portuguesa, né, o status do clube se elevou, por mais que não ganhou nada. Como é que você vê isso no futebol brasileiro, no esporte em si brasileiro? Ainda há um imediatismo atrás de resultados? Principalmente no futebol. O futebol é assim, você pode fazer tudo certo, mas se você não ganha, os caras acham que tem que fazer errado. Aí é o desastre. Eu vi isso em vários lugares,
que acompanham, sabe como que funciona. Bom, você também já sabe muito disso. A gestão hoje no futebol, ela passa por isso, porque é o nome, às vezes, da pessoa, a pessoa quer impactar. O grande problema das instituições são isso, porque não está na mão do Renan. Nós somos passageiros dentro do clube de futebol. Nós viemos, nós deixamos o nosso serviço, nós melhoramos alguma coisa que necessita ser melhorada dentro do clube, mas nós vamos transitar. E quando a gente assume que isso ou aquilo é nosso, que a gana, a vontade de vencer, ela está acima dos processos, os clubes se perdem, se endividam, tem muitas dívidas. Né? Então, o futebol tem essa questão do resultado e dia a dia, né, se fala assim, muitas vezes você pode fazer tudo muito bonito, mas naquele momento agudo, se você não tem o resultado, parece que não deu certo. Mas, às vezes isso serve para um novo projeto, uma nova ideia, para novos profissionais chegarem ou para novos conceitos, que a marca se estenda a longo prazo. Isso é um dos projetos do Tubarão mesmo, fazer a ciência, no exemplo, como maior produção, criar um clube com maior produção de científico no Brasil em 5 anos no mundo. O que isso impactaria, por exemplo, em termos de visibilidade e monetização para o clube, aumentando ciência, criando cursos internos, capacitando os profissionais, a gente chama de formação continuada, né? Consequentemente, você melhora o desempenho da base, você melhora a qualidade de ensino, e os resultados começam também a andar, e é uma coisa que alavanca a outra. Então, processos. Eu acho que se os clubes tiverem processo de uma boa gestão, embora às vezes você não tenha um resultado imediato, isso vai servir em algum momento para melhorar a qualidade de trabalho dentro do clube. Mas se tem sim, cara. Eu transito em outras modalidades, não só o futebol, né? O próprio dentro do Comitê Olímpico, eu vejo a política pública do Brasil é muito ruim. A gente tem um grande centro de tudo no Rio, que tem um legado das Olimpíadas, mas que não é espalhado entre os estados e o Brasil, tudo na mão das confederações e de pessoas. Né? Eu tive assim, a oportunidade, durante o meu doutorado, ficar 6 meses na Austrália, entender um pouco do que é o esporte australiano ou por que esses países estão num nível tão avançado de medalhas comparado com o Brasil. Em cada estado você tem um instituto e esses institutos são responsáveis de desenvolver o esporte de uma forma em massa. Aqui no Brasil não, né? Ainda a gente está na mão das federações e confederações, na mão de pessoas. E aí, volta e meia, a gente encontra um ou outro atleta que se destaca nessa imensidão desse Brasil. Quantos atletas a gente deixa de lado que poderia estar formando, mas por falta de gestão, de política pública, ainda a gente está refém dessas pessoas, né? Ô, Renan, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, deixar aí cada vez mais perto o nosso público aqui do canal, né? Para o pessoal acompanhar um pouquinho como é que é o esporte em si, não só o futebol. A gente falou bastante da Ferroviária aqui, porque o canal eu trago bastante informação de futebol, né? Não que eu não traga outras informações que são prioridades também aqui, mas eu foco mais no futebol, porque é uma das modalidades que eu mais tenho conhecimento, fui atleta também, entendo um pouquinho mais, e eu acho que a gente tem que surfar na onda que a gente tenta dominar, né? Então, ali o futebol eu vou surfando ali, né? Nem o manezinho da ilha, mais devagarinho, por ali, né? Para tentar surfar naquela onda. Mas quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, obrigado mais uma vez pelo carinho de vir conversar aqui com o nosso público e trazer um pouquinho sobre esse trabalho magnífico que é feito fora das 4 linhas, que o pessoal muitas vezes não vê, que o alto rendimento proporciona para ser colocado e o resultado lá na frente ser estampado com um título ou com, quem sabe, um pódio, enfim, muitas vezes acaba sendo esquecido porque não se vê o resultado, como você bem falou, mas você não vê o processo atrás de tudo que é feito. Obrigado mais uma vez aqui pelo nosso bate-papo. E sucesso, né? Sucesso no trabalho futuramente também. Luiz, eu que agradeço. Sempre bom compartilhar um pouco com as pessoas aquilo que a gente faz. Eu sou um entusiasta do esporte, gosto do dia a dia. Alguns colegas perguntam, Renan, você acabou fazendo um doutorado, né? Tem essa linha acadêmica de pesquisa, que não foi para a universidade. Eu acho que ainda a gente precisa de pessoas assim que façam essa conexão entre a ciência e a prática.
não é fácil, a gente tem que quebrar todos os dias alguns paradigmas, né? Você discutir com um treinador, com um pintado que já tem as suas ideias muito bem formadas, mas que talvez o treinamento pode ser feito de uma outra maneira. Então, as pessoas que estão por trás, né, que muitas vezes são uma grande quantidade, é que ajuda muito o atleta de alto rendimento a chegar no seu auge, vamos dizer assim. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar com essas modalidades, com esses atletas, e eu que agradeço, fico à disposição. Quem quiser entrar em contato para saber um pouco mais também, enfim, hoje está muito fácil aí pelas redes sociais. Também a gente tem uma plataforma de conhecimento aí online, que é Sport Science Web. Então, quem tiver interesse também, vou deixar aqui. Vou deixar aqui na descrição também, o pessoal pode acompanhar lá. Pode acompanhar lá um pouco mais do nosso trabalho também, tá? Obrigadão, Luiz. Um abraço, tudo de bom aí, sucesso no canal, você está sempre acompanhando.